Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians se prepara para a partida do próximo sábado contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, uma partida muito importante e decisiva, só a vitória interessa. A situação do Corinthians está complicada no grupo D, o Corinthians é a lanterninha do grupo, o Corinthians agora não adianta mais jogar bem e não vencer, só o resultado interessa, só a vitória resta para o Corinthians tentar uma classificação para a próxima fase. O técnico Thiago Nunes está tão preocupado que acabou fechando o treino do Corinthians no dia de hoje. O que eu sei é que o atacante colombiano Johnny Gonzalez segue como dúvida. O jogador não teve uma lesão muscular constatada, no entanto, a presença do jogador no próximo sábado ainda é incerta. Já o meio-campista Ramiro está descartado dessa partida. O Ramiro, que se machucou no dia 30 de janeiro, foi uma pena porque o Ramiro vinha jogando muito bem nesse período de pré-temporada até o início do Campeonato Paulista. O Ramiro tinha jogado tudo o que não jogou no ano passado, se encaixou muito bem com o Luan. Os dois que jogaram juntos na equipe do Grêmio fizeram uma grande dupla. No entanto, com a contusão no joelho do Ramiro, o Ramiro segue desfalcando o Corinthians. O departamento médico do Timão tenta recuperá-lo ainda para jogar nessa fase. E o técnico Thiago Nunes já sabe como aproveitar Ângelo Arauz, o meio-campista chileno que foi contratado no segundo semestre de 2018 com a missão de suceder o Rodriguinho, acabou sendo muito mal aproveitado pelos técnicos do Corinthians que passaram desde aquela época. Tanto o Osmar Loss, quanto o Jair Ventura, quanto o Fábio Carille acabaram escalando o jogador como segundo volante. Tanto é que ele não tinha cacuete para essa função, que ele acabou sendo expulso em jogos importantes, como na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro e num clássico contra o São Paulo. O Arauz não joga com a camisa do Corinthians desde fevereiro do ano passado, acabou ficando um semestre inteiro só treinando. Depois, no segundo semestre do ano passado, acabou sendo emprestado para a Ponte Preta, acabou indo bem, jogando numa posição mais avançada e foi muito bem no pré-olímpico, jogando com a camisa 10 da seleção chilena. O Arauz vem se destacando agora nos treinos do Corinthians e o Thiago Nunes decidiu que ele vai disputar posição com o Luan e com o Matheus Vital. Só que o Arauz não será inscrito agora, nessa primeira fase, já que restaram 2 vagas e essas vagas serão preenchidas pelo Danilo Avelar e pelo Ederson. O Arauz, portanto, só será inscrito caso o Corinthians passe para a próxima fase. E aí abrirão 2 vagas, já que o Madison e o Gustavo deixaram o Corinthians. E o atacante Davó vai continuar no Corinthians. O jogador que teve seu nome cogitado para deixar o clube, no entanto, a comissão técnica resolveu dar mais uma chance para o jogador. Ele não vem treinando bem, foi pouco aproveitado até o momento. Inclusive, quando o jogador foi anunciado, eu disse aqui no canal Salve Timão que era um erro a contratação do jogador, não pelo potencial do Davó, mas sim pela quantia que o Corinthians gastou, 2 milhões de reais. O Corinthians, que necessita ter uma situação financeira mais equilibrada, não vive um bom momento financeiro e o Corinthians acabou disponibilizando um valor muito alto para contratar esse jogador. O futebol apresentado pelo Davó na Série B não justifica esse alto investimento. Não que eu seja contra a aposta em jogadores, mas assim, se o Corinthians tivesse contratado o jogador por empréstimo, de forma gratuita, e aí no final do ano, com passe fixado em 2 milhões de reais, aí é uma coisa. Mas do jeito que o Corinthians fez, realmente era uma contratação de risco. O Corinthians vem errando muito nos últimos tempos, gastou 2 milhões de reais no Thiaguinho, que foi pouco aproveitado no Corinthians e acabou sendo emprestado para o Oeste, para o Botafogo, e agora também está voltando ao Corinthians. Gastou 2 milhões de reais para contratar o André Luiz, que agora está na Coreia do Sul. O Corinthians ainda contratou jogadores como Bruno Paulo, como o Gustavo Mosquito, como o Bruno Xavier, entre outros jogadores, o próprio Marlon, que está saindo do Corinthians para ir para o Cruzeiro. O Corinthians gastou muita grana, inclusive um levantamento do Raul Moura, do Esporte Interativo, na semana passada, ele levantou que o Corinthians contratou 64 jogadores de 2016 para cá e gastou nada mais, nada menos do que 46 milhões de euros para trazer todos esses jogadores. E a gente conta no dedo quais jogadores deram certo, né? No caso, Balbuena, Pablo, Jô. E aí você começa a pensar, quem mais deu certo com a camisa do Corinthians depois de tantos investimentos assim? O Davó é um jogador que pertence ao elenco esportes, tanto é que hoje o Rodrigo Vessone e a Mayara Munhoz
ambos do portal Meu Timão, acabaram fazendo uma reportagem sobre a parceria que o Corinthians tem com a Elenco Esportes. A Elenco Esportes é uma empresa que pertence ao Fernando Garcia e o Corinthians teve nada mais, nada menos nessa década do que 52 jogadores. É uma parceria que não me agrada, é uma parceria que eu acho que o Corinthians deveria rever. E o mais estranho de tudo é que o Corinthians no começo do ano, aliás, no começo do ano passado, o Corinthians tinha interesse na contratação do Guilherme Arana, que era jogador da Elenco Esportes. Bastou o Guilherme Arana romper com a Elenco Esportes, o Corinthians nem cogitou trazê-lo de volta e acabou contratando o Sid Clay, que nem vem jogando. Então, só para entender como funciona essa parceria. E hoje o Guilherme Arana está no Atlético Mineiro. E há 11 anos estreava Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians em uma partida da Copa do Brasil, vitória do Corinthians contra o Itumbiara, lá em Itumbiara por 2-0. O Ronaldo acabou entrando no segundo tempo no lugar do Souza. Ronaldo que dias depois marcaria seu primeiro gol com a camisa do Corinthians contra o Palmeiras em Presidente Prudente. O Ronaldo, sem dúvida nenhuma, foi uma das contratações mais importantes da história do clube. O Corinthians estava voltando da Série B, precisava de um grande jogador e nada melhor do que o Fenômeno. O Ronaldo, dentro de campo, em 69 partidas, acabou marcando 35 gols e foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil e também pela conquista do Campeonato Paulista. Ambas as conquistas em 2009. Ronaldo Fenômeno, sem dúvida nenhuma, está entre os maiores jogadores da história do Corinthians. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã a partir das 19 horas e 10 minutos com todas as notícias do Corinthians. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!